Deus nosso Pai, Jesus Mestre amado, agradecemos a todos aqueles que de uma forma ou de outra colaboraram para que possamos ter esta reunião de estudo e que possamos, ao sair daqui, ter a certeza que entendemos mais um pouco do Espiritismo e que principalmente iremos colocá-lo em prática. Que assim seja, graças a Deus. E com vocês, Valéria. Vamos lá. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E hoje, né, o Wagner estava falando, 104 anos, né, dessa casa aí, passando por tantas coisas, né, mais de um século, quantas coisas essa casa, desde que foi aberta, já viu, já presenciou, né, no mundo, já viu de progresso na humanidade. A gente tem um quadro ali do lado, ó, com os nossos fundadores, tem umas potinhas faltando ali, mas está lá, ó, eles é que começaram lá o trabalho, e hoje a gente poder estar aqui para falar dessa doutrina que esclarece. E como nada é por acaso, né, eu vim refletindo assim essa semana, porque, né, a gente que faz palestra, como diz Wagner, já tem um tempinho, e a gente vê tanta coisa boa para estudar nessa doutrina, a gente fica assim, meu Deus, o que eu vou falar, né? Então vamos falar de doutrina espírita, vamos falar de tudo que essa doutrina nos traz, vamos falar um pouquinho aqui de mensagens, né, que falam dessa doutrina. Vamos ver aqui o prefácio, o prolegômenos aqui do Livro dos Espíritos, porque eu quis trazer essa reflexão hoje pra gente, né, e o tema dessa palestra é Espiritismo, e eu e você. Ou seja, a gente vem, a gente, como disse o Wagner, sai da nossa casa, a gente deixa as nossas atividades, ou aí quem vai nos assistir pelo YouTube, pelo Facebook, vai parar lá, né, para nos ouvir ou para nos assistir, né, dedicando um pouco do seu tempo, que a gente sabe que é uma coisa preciosa, porque é tudo muito rápido e acelerado, mas dedicando esse tempo aí a conhecer a doutrina espírita. Nós fizemos essa escolha, e nós temos que fazer essa escolha todos os dias da nossa vida, né? Porque é uma doutrina de renovação, é uma doutrina que nos ensina, que fala sobre a vida futura, é cristã, porque as pessoas às vezes se espantam de achar que ser espírita, né? Mas vocês não são cristãos? Quem disse que nós não somos cristãos? Somos cristãos, sim. Por quê? Porque o nosso modelo é Jesus. E a lei de amor, como a gente vai ver aqui, né, que ele trouxe, que ele exemplificou. Então, sim, ser cristão e ser espírita são sinônimos, né? Mas o que essa doutrina traz para nós? O que a gente realmente está aproveitando dessa oportunidade que a gente tem? O que a gente está usufruindo dessa nossa escolha? Porque nós estamos aqui, ninguém está obrigado, nós somos livres, nós estamos aqui porque a gente quer, estamos exercitando o nosso livre-arbítrio, de escolher a doutrina espírita, de estudar, nós aqui no caso de divulgar, de ter, né, esse trabalho aqui há mais de 100 anos, e essa casa desde a sua fundação sempre se preocupou com isso, estudar Allan Kardec, estudar a base, para que a gente conheça, para que a gente use isso de uma forma genuína, de uma forma verdadeira, para que esse conhecimento transforme a nossa vida. Então é uma reflexão que a gente tem que se fazer todos os dias, né? E é um tanto desafiadora, porque quando a gente começa a estudar a doutrina, a gente passa por várias fases, né? Primeiro a gente conhece, e a gente acha uma maravilha, a gente fica empolgado. E aí, conforme o tempo vai passando, que a gente vai se aprofundando, e ela traz de uma forma muito clara, né, fala sobre o autoconhecimento, sobre o conhecimento de si mesmo, sobre a prática da caridade, e aí a gente vai estudando e vai vendo que o desafio ele vai aumentando. Então, muitas vezes, chega um momento que a gente se sente intimidado, que a gente se sente até assim, meu Deus, eu estou estudando tanta doutrina e às vezes a gente se pega, né, com comportamentos, com pensamentos, com tanto orgulho e egoísmo que a gente ainda traz, né? E a gente fica desanimado, a gente fica desestimulado, a gente fica, isso não é para mim, né? A gente tem hora que se sente até um pouco indigno desse conhecimento, porque fala tão difícil a gente colocar em prática, né? A gente amar ao próximo, amar ao inimigo, a gente perdoar, né? Mas aí a gente eu quis trazer palavras aqui para que a gente se sinta animado e para que a gente reflita sobre isso. E vou terminar lá com a missão dos espíritas,
que é o dever que a gente tem, né? Os espíritos vão nos falar diretamente qual é a nossa missão, né? Então a gente começa a nossa conversa nessa noite aqui pelo prolegômenos do Livro dos Espíritos, né? Pela introdução ou prefácio aqui. E depois a gente vai ver quem que são os espíritos que assinaram essa mensagem aqui que foi passada por Kardec. E a gente vai ver aqui que beleza, que maravilha que a gente tem, a oportunidade que a gente está tendo, né? De nos transformar e de, na medida do possível, dentro do nosso contexto familiar, do nosso trabalho, a gente também contribuir, né? Para a melhoria das pessoas, para a melhoria do mundo que a gente vive, né? Então vamos lá, ó, prolegômeno. Fenômenos que escapam às leis da ciência comum manifestam-se por toda parte e revelam como causa a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão nos diz que um efeito inteligente deve ter como causa uma força inteligente. E os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens através de sinais materiais. Essa força, interrogada sobre a sua natureza, declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do envoltório corporal do homem. Desta maneira é que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo pertencem à natureza e não constituem nenhum fato sobrenatural. É por isso que encontramos os seus traços entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje, elas são gerais e evidentes por todo o mundo. Os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal estão chegados e que, sendo os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, cabe-lhes a missão de instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é compêndio dos seus ensinamentos. Foi escrito por ordem e sob ditado dos espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos prejuízos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão de seu pensamento e não tenha sofrido seu controle. A ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constitui a única obra daquele que recebeu a missão de o publicar, né? E esse trechinho aqui é muito interessante porque esse livro é o livro dos Espíritos. Não está escrito aqui livro dos Espíritas, não. É o livro dos Espíritos. Foram eles que ditaram, foram eles que passaram para os vários médiuns essas informações. E qual foi a tarefa magnífica e grandiosa de Allan Kardec? Isso aqui, ó. A ordem, a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem a única obra daquele que recebeu a missão de o publicar. Isso aqui não são ideias de Allan Kardec. Não. A espiritualidade superior ditou isso aqui. É diferente. E a gente vê o tamanho da tarefa de Kardec. No número dos espíritos que concorreram para a realização desta obra, há muitos que viveram em diferentes épocas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros não pertencem por seus nomes a nenhum personagem de que a história tenha guardado a memória, mas a sua elevação é atestada pela pureza de sua doutrina e pela união com os que trazem nomes venerados. Eis os termos em que nos deram, por escrito e por meio de muitos médiuns, a missão de escrever este livro. Então, esse trecho que eu vou ler aqui agora foram os espíritos que, através de médiuns, passaram para Kardec. Foi uma comunicação específica para ele.
Porque não pensem vocês que foi fácil naquela época. Não foi. Né? Como ao longo desses 100 anos também na nossa casa, também não é fácil. Também é desafiador. Né? Nós mantermos uma casa, né, estudando, passando por tantas coisas e firmes, né, todos esses anos, não é brincadeira, não é fácil, é desafiador. Como é desafiador para cada um de nós. Porque conhecer a doutrina espírita é muito bom. Só que praticar ela na sua essência, na sua verdade, requer de nós um grande esforço. Porque nós temos que nos vencer. Nós temos que deixar de ser, né, de ter ainda tanto orgulho e tanto egoísmo prevalecendo no nosso espírito. E isso também é muito desafiador. Então a vida ela é feita de desafios o tempo todo. Mas nós sempre somos ajudados. Nós nunca, em nenhuma circunstância a gente está sozinho. Nunca. Nós sempre temos ajuda. Só que nós temos que fazer a nossa parte, né? Então vamos lá, ó. Eles disseram para Kardec: ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendestes com o nosso concurso, porque esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva, e um dia haverá de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgares, reveloemos juntos, a fim de controlar todos os detalhes. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudar nos demais trabalhos, porque esta não é mais do que uma parte da missão que te foi confiada e que um dia de nós já te revelou. Entre os ensinamentos que te são dados, há alguns que deves guardar somente para ti, até nova ordem. Avisaremos quando chegar o momento de os publicar. Enquanto isso, medita-os, a fim de estares pronto quando te avisarmos. Porás no cabeçalho do livro o ramo de parreira que te desenhamos, porque ele é o emblema do trabalho do Criador. E é muito legal que quem tem o Livro dos Espíritos vai ver aqui no Prolegômenos essa foto aqui, né, que é uma parreira aqui, né? E é muito legal porque eles vão explicar isso aqui, ó. Porás no cabeçalho do livro o ramo de parreira que te desenhamos, porque ele é o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, nele se encontram reunidos. O corpo é o ramo, o espírito é a seiva. A alma ou o espírito ligado à matéria é o bago, né? É o fruto. O homem que intensia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Olha que interessante, né? É o corpo, porque a gente está num corpo, mas quem é a seiva? Numa árvore, se a gente parar para pensar, né, a gente tem as raízes, tem o caule, mas o que mantém? Qual é a essência? O que mantém uma árvore de pé? É a seiva. O que nos mantém de pé? É o sangue. Olha que interessante a gente fazer essa analogia, porque é o que corre, é o que alimenta, é a essência. Por isso o sangue é tão importante, um fluido tão importante, por isso a seiva é tão importante. E quem é a seiva? Quem é a essência? É o espírito. Nós somos espíritos imortais. Então a gente tem que se dedicar a isso, porque a matéria é só um instrumento momentâneo e passageiro. Mas a essência é o espírito, né? Olha que importante isso aqui. Não te deixeis desencorajar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre as pessoas interessadas em trapaças. Encontrá-los-ei mesmo entre os espíritos,
pois aqueles que não são completamente desmaterializados procuram muitas vezes semear a dúvida por malícia ou por ignorância. Mas prossegue sempre. Crê em Deus e marcha confiante. Aqui estaremos para te sustentar e aproxima-se o tempo em que a verdade brilhará por toda parte. A vaidade de certos homens que creem saber tudo e tudo querem explicar à sua maneira dará origem a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraterno que envolverá o mundo inteiro. Deixarão de lado as mesquinhas disputas de palavras para somente se ocuparem das coisas essenciais. E a doutrina será sempre a mesma quanto ao fundo para todos os que receberem as comunicações dos espíritos superiores. É com perseverança que chegamos a recolher o fruto dos teus trabalhos. A satisfação que terás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida será para ti uma recompensa cujo valor total conhecerás, talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietem, pois, os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus espalharão no teu caminho. Conserva a confiança. Com ela chegarás ao alvo e merecerás sempre a nossa ajuda. Lembra-te de que os bons espíritos só assistem aos que servem a Deus com humildade e desinteresse e repudiam a qualquer que procure no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Eles se afastam dos orgulhosos e dos ambiciosos. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes. E Deus não pode servir-se do cego para fazer que compreendamos a luz. Olha o nível da comunicação, né? Olha como que Kardec estava sendo amparado, né? E isso a gente pode trazer para a nossa vida, porque ele teve essa grande missão de codificar a doutrina e hoje a gente ter acesso para estudar. Só que cada um de nós também tem a sua missão individual, né? Enquanto membro de uma coletividade, enquanto membro de uma humanidade, desenvolvendo a sua inteligência, desenvolvendo a moralidade, né? Da última vez que a gente esteve aqui, a gente falou muito sobre o amor ao próximo, sobre a caridade. E esse amor e essa caridade começam em nós, porque a gente entende qual é o nosso papel. Né? Naqueles momentos em que a gente desanima, em que as amarguras, as dores, as aflições acontecem, porque elas vão acontecer, elas são necessárias, elas são as oportunidades que nós, como espíritos, estamos tendo de fazer melhor, de resgatar faltas passadas, né? Temos uma missão grandiosa. Nesses momentos que a gente se prostra, que a gente se desanima, que a gente às vezes se acha mesmo até indigno de conhecer a doutrina espírita e se dizer espírita. A gente tem que entender isso, né? A gente tem que se sentir estimulado, saber que a gente está sendo ajudado. Como Kardec foi, nós também somos. Cada um de nós é auxiliado, é ajudado, é amparado. Só que é um trabalho colaborativo. Não é um trabalho passivo, esperar da espiritualidade, esperar a ajuda vir sem a gente agir, sem a gente ter atitude. É colaborativo. É ajuda-te e o céu te ajudará. É fazer a nossa parte, mesmo que for uma pequena coisa. Faça com verdade, faça com amor, faça com boa intenção, faça com um propósito no bem. E é claro que a gente vai ser ajudado para isso. É claro que nós vamos ter espíritos bons nos auxiliando. Mas isso é um processo. E a gente também tem que ter paciência, né? Com a gente mesmo. Que a gente está aprendendo, né?
A gente já pode ter tido contato com essa doutrina maravilhosa em outras existências e estamos aqui de novo. Então é entender, é o passo a passo, é o dia a dia, é a observação, né, da nossa conduta, dos nossos pensamentos, né? E aí essa comunicação aqui, né, que está no Prolegômenos, que eu terminei de ler aqui, olha quem assina, né? São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc, etc e etc. Olha os espíritos. E aí a gente fala, Santo Agostinho, né? Causa um estranhamento. Como assim? Santo Agostinho era um santo da Igreja Católica? Meus queridos, nós somos espíritos imortais. E em algumas encarnações nós vamos ter nomes conhecidos, vamos participar da igreja A, B. Ou a gente acha que a gente já é, né, já chegou aqui espírito. Não! Nós, nessa encarnação, se eu fizer uma pergunta aqui, né, quem hoje está aqui no espiritismo e que já veio, já passou por outras religiões, todo mundo já passou, né? Pelo catolicismo, geralmente, que é o, né? É o evangelho, que hoje vem para cá, já passamos, numa existência a gente muda, né? E também, se não quiser continuar no espiritismo, está tudo certo. Desde que a gente faça o bem, se é o que nos responde, se é o que nos fala a razão, é o coração, que a gente fique. Mas se não for, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Todos os caminhos levam à praça, como diz o Rogério, né? Vários caminhos vão levar à praça. Então, se você está no bem, se você tem um propósito no bem, de praticar a lei de amor, tá tudo bem, não importa onde. E não importa nem se você não crê em Deus. Quantos ateus, ditos ateus, que fazem o bem, que são caridosos, que amam o próximo, mais do que a si mesmo, às vezes. A gente tem muitos exemplos, né? Então, são espíritos que vieram, porque tiveram esse papel enquanto aqui encarnados. Mas são espíritos imortais, que têm outros entendimentos. Livro dos Médiuns, várias vezes quem dá os esclarecimentos é São Luís, Santo Agostinho. Não importa, ele foi santo aqui, enquanto esteve católico aqui encarnado. Mas quando retornou ao plano espiritual, não tem rótulo. É um espírito com conhecimento, com sabedoria, né? Por isso que eu falo que a gente tem que entender essa questão, né? Da doutrina, de sermos cristãos, quando a gente fala que o espiritismo é a terceira revelação. Por quê? Porque não muda nenhuma moral, não altera, né, as leis morais, não altera a lei, tudo que Jesus trouxe nos evangelhos. O que a gente estuda é o evangelho, só que é segundo o espiritismo. Por quê? Com outros esclarecimentos. As parábolas de Jesus com maior aprofundamento, com maior entendimento. Porque nós, como humanidade, já estamos um pouco mais maduros, um pouquinho mais evoluídos, mas já estamos, né? Depois de 2000 e poucos anos. Nem tanto, mas um pouquinho também não vamos ser tão pessimistas. Um pouquinho a gente já melhorou, né? Bem pouquinho. Mas por que a pressa? Se nós somos espíritos imortais, né? O que nos aguarda é o infinito, né? E aí quando a gente começa a falar disso, começa a dar um nó na cabeça. Peraí, isso é muito confuso. Negócio de eternidade, de infinito. A gente fica meio, né? Porque a gente está tão limitadinho aqui. Mas olha que pergunta interessante que Kardec faz aos espíritos, que é muito esclarecedor. Ó, a questão 627. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? Olha a inteligência de Allan Kardec para fazer essa pergunta. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? E a resposta: o ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário
que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Nossa missão, ou seja, a missão dos espíritos, o objetivo do espiritismo, nossa missão é a de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, né? E aqui despertar é abrir os olhos, né? Então, nossa missão é a de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. O ensinamento dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus. E por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, sem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Olha que missão! Porque, meus queridos, o que nós ainda, em nível de religião, se a gente parar para pensar, a gente ainda está com aquele pensamento, primeiro, de temer a Deus, né? Porque a gente escuta as pessoas falando isso. Eu temo a Deus. Temer a Deus? Eu não quero temer a Deus. Não. A doutrina nos explica que Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. É infinitamente justo, bom e misericordioso. Só que nós deturpamos isso, ao longo da história da humanidade. As pessoas ainda veem a religião, quem está à frente das grandes religiões, infelizmente ainda enxerga como uma maneira de domínio, de dominar, de uma fé que não é esclarecida, de uma fé que não é raciocinada. E a gente vê absurdamente guerras santas. Alguém sabe de alguma que está acontecendo agora? Quantas guerras, o santo que gosta de fazer as estatísticas? As guerras santas. As guerras para defender um Deus. Deus não tem preferidos. Fazer guerra em nome de Deus. Matar o seu próximo em nome de Deus. O que é isso? Por isso que eu digo que a gente evolui muito pouquinho. Porque querer fazer a nossa ideia prevalecer, matar o outro por causa disso, aí a gente vê qual é ainda o nosso nível evolutivo. E a gente estranha, né, Luiz, como você gosta, que a gente pega de estar aqui, encarnadinho num planeta de provas e expiações. Aqui, E o que é a característica desse planeta? O mal ainda prevalece. As guerras acontecem, os desentendimentos, as discórdias. Por quê? Porque nós estamos aqui encarnados. Mas não vamos achar que o problema são os outros e nós não. Porque a gente sempre fala, a gente acha que o problema é o outro, o problema é do mundo. Não. Se nós estamos aqui hoje encarnados, é porque as imperfeições ainda imperam em nós. Temos muito orgulho, muito egoísmo, muita vaidade. Para mim, tem que ser o melhor para mim, para minha família, para os meus, o resto, a gente ainda não entendeu. Isso aqui é uma casa comum, que nós estamos aqui porque nós temos essas imperfeições. Então, nós estamos encarnados aqui. E precisamos cuidar para não ficar sempre voltando aqui. Porque enquanto nós tivermos ainda orgulho e egoísmo, o planeta Terra ou as outras moradas da casa do Pai, que também são semelhantes à Terra, vão receber espíritos como nós. Então, a gente se espanta, sim. Mas temos que cuidar de nós, porque a gente espera que venha de fora. A gente fala das guerras santas, eu estou falando das guerras. Mas e as guerras que a gente promove?
dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na sociedade, né, com a nossa impaciência. Também são guerras, também é o ódio, que às vezes a gente alimenta pelo nosso semelhante, e quando a gente vê guerra, a gente vê isso de uma forma maior, de uma forma coletiva, mas só representando nós individualmente. Por isso o nosso papel, por isso a grande missão dos espíritas é essa, dos espíritos é essa, é esclarecer, é explicar o que nós estamos fazendo aqui, é explicar de quem depende sair daqui e ir para outras moradas mais evoluídas. Depende de quem? De cada um de nós. Olha como é importante nós fazermos essa escolha, por trabalhar a nossa essência, por trabalhar o que é eterno, o que é imortal, que é o nosso espírito. Nós hoje estamos aqui, nessa condição, aqui encarnados, e se a gente não melhorar, talvez a gente volta para o plano espiritual, a gente pode aprender uma coisinha, mas volta para a Terra ou para um plano material, para quê? Para vencer essa influência da matéria, para trabalhar o nosso espírito, para ser mais virtuoso, mais paciente, mais caridoso com o nosso próximo, né? Eles falam aqui da transformação que a Terra está passando. Sim, está passando. Está nesse processo há muito tempo, ainda vai ficar muito tempo nesse processo. Porque a totalidade de nós que estamos aqui encarnados, fora a população desencarnada. Porque hoje nós já passamos de 8 bilhões de encarnados e temos também uma população desencarnada que também está aqui em volta, na atmosfera desse globo, com seus interesses aqui, com os seus apegos. Porque não é conhecer a doutrina que vai fazer que quando a gente desencarnar, a gente chegue lá, que beleza, deixei a Terra. Não, e os nossos apegos? Olha como é importante a gente aprender a doutrina espírita e se esforçar para praticar essas maravilhas, praticar a lei de Deus, porque o que Jesus trouxe foram as leis de Deus. E hoje a doutrina vem explicar ainda mais, vem ampliar esse conhecimento e esse entendimento para que mais pessoas entendam que o espiritismo não é só para os espíritas, é uma transformação para a humanidade toda. Porque Deus, a reencarnação, não são coisas que o espiritismo inventou. Não, são leis naturais. Sempre existiram, né? O que os espíritos vieram foi revelar, né? E Kardec fez esse trabalho magnífico aqui de nos trazer isso para que a gente estudasse, né? Mas com o intuito do quê? Da gente melhorar. Da gente evoluir, né? Porque essa é a nossa grande missão. Nós estamos aqui num mundo material necessário, porque a matéria é necessária. Tem uma finalidade útil a gente estar aqui encarnado, a gente deixar o plano espiritual, ter que vir para cá, né? Para a Terra, para passar por tudo isso, para ter um corpo ainda muito materializado, sujeito a desgastes, sujeito a doenças, né? Isso faz parte, mas é para quê? É para a gente evoluir, é para a gente crescer, né? Então essa é a missão dos espíritos. E aí, a gente vai aqui para o prefácio, eles falam aqui que, de acordo com essa resposta aqui, tem uma correlação com o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse prefácio aqui ele foi feito por Allan Kardec, e está lá no Evangelho, ó. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalha-se por toda a superfície da terra. E semelhantes a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos ao cego. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo.
homens, irmãos a quem muito amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, né? Olha que linda essa comunicação aqui, é do Espírito da Verdade, que estava lá, né, junto com aquele grupo de espíritos que estavam lá com essa tarefa, né, de trazer luz, de trazer esclarecimento, de fazer com que a gente entenda. Quando Jesus, no Evangelho, quando esteve aqui encarnado, ele dizia: há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus já estava falando da pluralidade dos mundos habitados. Mas naquela época, agora é que nós estamos descobrindo essa maravilha do universo. Quem já teve a curiosidade de ver, bota lá no YouTube, né, as imagens do James Webb, do telescópio. Gente, é de uma beleza, é magnífico a gente observar o universo, é a criação de Deus. Nós podemos ter essa consciência de todo esse universo. É lindíssimo as galáxias, as estrelas. Isso só aqui, aonde os nossos, né, telescópios podem ir, né? E é uma imensidão. Né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus estava falando sobre a reencarnação, né? A comunicabilidade com os espíritos, essa relação natural que nós temos com os espíritos que já conviveram conosco. Olha como Deus é justo, né? A gente passa às vezes aqui uma existência inteira com um ente querido, e ele tem que nos preceder, ele tem que voltar para o plano espiritual. Ele já cumpriu aqui a sua tarefa. E olha como dói. E aí, a gente acha que acabou, morreu, acabou. A gente não pode orar por essa pessoa. A gente não pode receber a visita desse querido. Quem disse que não? Isso é lei de Deus, isso é lei de amor, da convivência. Claro, de uma outra forma. Não está mais encarnado, não tem mais um corpo físico, mas convive com a gente pelo amor, pelo carinho. Olha que maravilha a gente entender isso. Saber que a gente não perde de vista esses queridos que já foram para o plano espiritual. E hoje eles estão lá, amanhã eles estão aqui, nós vamos deixar aqui, vamos para lá, né? Nessa troca, nessas indas e vindas. Então, olha quantas coisas a gente pode aqui, né, ler, quanta coisa pode nos esclarecer para que a gente se sinta bem, para que a gente se sinta estimulado a continuar nesse trabalho de conhecimento. E aí tem ainda aqui na Gênese, maravilhoso também o item aqui 56, ó. Qual é a utilidade da doutrina moral dos espíritos, visto não ser outra senão a do Cristo? O homem necessita de uma revelação? Não pode encontrar em si mesmo tudo o que precisa para o bem, que precisa para bem se conduzir? Né? E aí os espíritos respondem, ó, do ponto de vista moral, não há dúvida quanto a Deus ter outorgado ao homem um guia em sua consciência que lhe diz: não façais a outrem o que não quereis que te façam. Por certo, a moral natural está escrita no coração dos homens. Mas sabem todos lê-la nesse livro? Não tem menosprezado sempre esses sábios preceitos? O que fizeram da moral de Cristo? Como a praticam os que a ensinam? Não a tornaram letra morta, uma bela teoria boa para os outros e não para si mesmo? Censurai um pai por repetir 10 vezes, 100 vezes a mesma instrução a seus filhos, se eles não a aproveitam? Por que Deus faria menos do que um pai de família? Por que ele não enviaria aos homens, de tempos em tempos, mensageiros especiais,
encarregados de chamá-los a seus deveres e levá-los de novo pelo caminho do bem, quando deles se desviam? Por que não abrir os olhos da inteligência àqueles que os têm fechados? Assim como os homens mais adiantados enviam missionários aos selvagens e aos bárbaros, os espíritos ensinam a moral de Cristo pela razão de nada haver de melhor. Mas então, para que serve seu ensino, se só repete o que já sabemos? Olha os questionamentos, né? Vai ao encontro daquela pergunta lá 627. O mesmo poderia ser dito da moral de Cristo, pois foi ensinada 500 anos antes por Sócrates e Platão, em termos quase idênticos. O mesmo se pode dizer de todos os filósofos moralistas que repetem a mesma coisa, em todos os tons e de todas as maneiras. Pois bem, os espíritos vêm muito simplesmente aumentar o número dos estudiosos da moral, com a diferença de que, manifestando-se por toda parte, se fazem ouvir tanto na cabana quanto no palácio, tanto pelos ignorantes como pelas pessoas instruídas. O que o ensinamento dos Espíritos apresenta, a moral do Cristo, é o conhecimento dos princípios que regem em relação às relações entre mortos e vivos. Eles complementam as noções vagas que ele havia dado a respeito da alma, de seu passado e de seu futuro, sancionando a doutrina cristã pelas próprias leis da natureza. Com o auxílio das novas luzes trazidas pelo Espiritismo e pelos Espíritos, o homem compreende a solidariedade que une todos os seres. A caridade e a fraternidade se convertem numa necessidade social. Os homens passam a fazer por convicção o que só faziam por dever, e fazem ainda melhor. Quando os homens praticarem a moral de Cristo, somente então poderão afirmar que já não necessitam mais de moralistas encarnados ou desencarnados. E nesse momento, Deus não mais os enviará. É claro aqui, né? Fica muito claro qual é a missão dos espíritos. Por que da doutrina espírita? Por que da necessidade da doutrina, se a humanidade sempre teve filósofos, pensadores, que sempre trouxeram, né, essas verdades, sempre trouxeram esse ensino moral? Porque é necessário. De tempos em tempos, Deus vai lá e manda um espírito missionário para nos ajudar a evoluir, para nos impulsionar, porque se deixar, às vezes, no nosso ritmo, a nossa vida não é assim. A gente, às vezes, vai caminhando, e ali, no dia a dia, na rotina, de repente acontece uma coisa que no primeiro momento a gente fica chateado, porque não estava no nosso controle, aquilo não era esperado, e às vezes a gente se desarmoniza, a gente fica, né, se sentindo abandonado, mas com o tempo as coisas vão melhorando, as coisas vão se encaixando, a gente aprende muito com aquela situação que chega para nós, né? E aí a gente entende que aquilo tinha um propósito maior, que aquela dor, aquele sofrimento, não foi um castigo de Deus, não, mas foi uma oportunidade para a gente aprender a vencer, né, tanto orgulho e egoísmo que nós trazemos, trabalhar a humildade, porque a gente lembra de Deus só quando as coisas estão tão ruins, né? Mas quando a coisa está boa, está fluindo, não, vou no centro para quê? Né, vou procurar religião para quê? Vou buscar autoconhecimento para quê? Está tudo certo. Mas aí, né, a vida vem com a sua sabedoria e com a sua tarefa, as coisas acontecem para a gente se melhorar, para a gente sair da nossa zona de conforto e fazer diferente. E aí a gente evolui, e aí a gente aprende, né? E aí, falando disso tudo, a gente pode se perguntar, né, o que isso tudo provoca na gente? O que a gente sente quando a gente vê essa maravilha da doutrina que a gente estuda? A gente pode cair nisso, no primeiro momento empolgado, depois a gente fica mais desanimado, depois a gente fala, para que eu vou?
né? E não adianta nada, eu não consigo fazer diferente, isso não está fazendo diferença na minha vida, né? A gente entra às vezes nesse tipo de pensamento, né? E às vezes a gente se pega ali pensando assim, mas a gente tem que pensar diferente. Em todos os momentos, a gente vai passar por situações e momentos que a gente vai falar, não está adiantando nada, minha vida não anda para frente, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? A gente costuma falar esse tipo de coisa. Mas não, é a perseverança, é o dia a dia, né? Porque se os nossos queridos que fundaram a nossa casa começassem a pensar nas dificuldades, 5 anos tinha fechado, 10 anos, né? Se Kardec tivesse desistido por causa dos desafios, dos contraditores, e nós, queridos, muitas vezes não precisamos de contraditores fora. Nós somos os nossos contraditores às vezes. Nós mesmos somos os nossos piores inimigos. Porque a gente não acredita na gente. A gente não acredita que é possível. Muitas vezes nós somos os nossos piores inimigos. Não são os outros. Somos nós mesmos. Porque a gente não acredita na gente. A gente não acredita no nosso potencial. A gente se deixa levar pela vaidade, pelo orgulho, por assim, cara, eu não consigo. Eu estudo tanta doutrina e eu ainda continuo tão orgulhosa. Eu ainda continuo tão teimosa. Todos nós sabemos o que precisa ser transformado. Mas isso é um processo. A primeira caridade que a gente tem que ter é com a gente mesmo. Sabe? O alto amor. É entender que a gente está no processo, que a gente ainda é imperfeito. E à medida que a gente vai evoluindo nas nossas encarnações, a gente vai sendo ajudado. E aí, para a gente terminar, que aí eles vêm falar diretamente para nós espíritas, né? Tá lá no capítulo 20, que fala dos trabalhadores da última hora. Fala na missão dos espíritas, né? Qual é a nossa missão, né, de espíritas? Então vamos lá, ó. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações úteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas eu sei, mas não importa. Faz-se mister, regueis com o vosso suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob os jeiteirados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide proscrever esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia.
homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, crede sem fazerdes questão de ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. E esse trechinho aqui me lembrou ontem, né? Ontem foi sábado, e amanheceu tudo nublado, né? Tudo nublado. E conforme a manhã foi avançando, aquela névoa foi se dissipando. E aí a gente podia ver aquela montanha, sabe, bonita, aquele sol azul, porque o sol sempre brilha, mesmo em dias nublados, né? Então foi lindo ontem o amanhecer, sabe? E aí você olhava para as montanhas, aquelas nuvens indo e depois aquela claridade toda. É assim na nossa vida. Tem dias nublados, tem dias chuvosos, mas o sol está sempre lá, está sempre brilhando, né? Ide. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos em que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. E depois levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levarei. E baixarão a fronte rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhe destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção! Entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviarão. Reparei, pois, vosso caminho e segui a verdade. E aí tem uma pergunta muito interessante, ó. Se, entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviarão, quais os sinais pelos quais reconhecemos os que se acham no bom caminho? Como é que a gente reconhece? A resposta: reconhecê-los-ei pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a quem levem consolo, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Né? Então é dessa forma que a gente vai reconhecer, pelo seu desinteresse pessoal. Finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei,
esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Essa linda mensagem é de Erasto, né? Que foi o anjo de guarda do médium, né? A missão dos espíritas, né? Ide e pregai, né? Divulgar a doutrina, né? E como a gente faz isso? Será que é só vindo aqui? Não, a gente está aberto, né? Quem quiser estudar e conhecer, né? Eu, quando, né, mais jovenzinha, apareci nesse centro pela primeira vez, jamais passou pela minha cabeça que um dia eu ia estar aqui, né? Fazendo palestra, dando estudo, que era, né? A Valsali, que ficou anos aqui, né? Depois que a Valsali se mudou para Lumiar, ficamos eu e o Washington responsáveis pelo estudo. Então passa um filme na cabeça, nunca eu pensei. Então aqui não tem dono, não. A gente estuda, mas isso é aberto a qualquer um que tenha vontade de estudar, de conhecer, que vem aqui, né, meio metido a besta e vem falar, que tem esse compromisso e é feito com muita verdade, com muita sinceridade. Não se iludam e não achem que eu sou um exemplo de nada, eu me esforço pra caramba, né? E a palestra a gente faz a primeira pra gente mesmo. Então, assim, vale a pena a gente estudar, a gente conhecer, a gente não se sentir desanimado e a gente perceber mesmo, refletir o que essa doutrina faz por nós, né? Se nós estamos aqui falando e também praticando, se nós estamos estudando, se nós estamos fazendo essa escolha e quão proveitosa está sendo essa escolha na nossa vida, né? Por isso a pergunta, espiritismo, eu e você, né? Fica aí a pergunta para a gente refletir, levar todo esse conhecimento, continuar estudando e não desanimar nunca, né? Vamos seguir aí firmes e com muita coragem. Uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade.